Olá, estamos iniciando mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast voltado aos mantenedores, diretores, gestores de escolas particulares. É uma iniciativa da Alabama, da Espaço In e da Acto, sempre tentando levar o melhor conteúdo para quem está na liderança das escolas. Vamos começar esse episódio, como o Bayar nos orienta, fazendo a chamada em ordem alfabética, não é orienta. Não é orienta, ele exige. Então vamos lá, Ana Paula. Da Espaço In, presente. Danilo. Da Espaço In, presente. Nosso aluno convidado, Gustavo. Da Share 360, presente. Esse aluno é intercâmbio, né? É intercâmbio. Vamos falar sobre isso já já. E eu, Maurício, da Alabama. Bom, como já foi percebido, né, no presente, queria que você se apresentasse um pouco mais, Gustavo. Pode começar de quando você era um bebezinho, lá na Argentina, não? Senhora, nasceu na Argentina? Você me pediu tanto assim, nem vou lembrar quando eu era E aí bebezinho, até os dias de hoje, coisa de 30 anos atrás. Obrigado, né? obrigado Maurício, obrigado Danilo, obrigado Ana Paula pelo convite aqui. É muito prazeroso estar aqui com vocês. Bem-vindo. Muito bom. Compartilhando. Conta um pouquinho como que é que o Gustavo virou CEO da Share 360. Poxa vida, é uma história longa essa aí, né? Você quer que eu fale muito? Falo pouco. Começa a falar, a gente vai interrompendo, aqui não tem problema, né? Eu nasci na Argentina, há alguns 64 anos já, na província de Tucumã, e comecei trabalhando numa multinacional que estava na minha cidade. E essa multinacional me trouxe ao Brasil no ano 98. Então, desde 98 estou aqui em São Paulo. E, bom, vocês podem perceber para que eu tenha ficado tanto tempo aqui, devo ter gostado de alguma coisa do Brasil, né? Sim. Posso falar que não foi fácil, não? Foi o futebol. Passar 5 Copas aqui em São Paulo, no Brasil, vou te falar. Você puxou o assunto do futebol porque a Argentina Foi o futebol que você... Mas, Danilo, sabe qual é a melhor brincadeira? É que se a Argentina ganha, eu tenho que ficar quietinho. Se eu levanto a voz, a turma me mata. E quando a Argentina perde, aí eu ouço, né? E olha como ouço. Né? E você começou, então, numa multinacional, atuando aqui no Brasil. Então, você não nasceu num ambiente de escola profissionalmente. Não. Como que você saiu desse mundo mais corporativo, da gestão, etc., e foi ingressando no universo do emocional das crianças, né? Na educação infantil, que a Share 360 tem essa pegada voltada à primeira infância, não é isso? Muito boa a sua pergunta aí, para eu poder contar essa história. Eu sou engenheiro de formação e 1/3 da minha carreira eu trabalhei fazendo engenharia. Eu sou engenheiro de produção, mas fiz engenharia de desenvolvimento de produto. Tem alguns desenhos assinados por mim ainda na multinacional. 1/3 da minha carreira eu trabalhei na área comercial corporativa para a América Latina dessa empresa, o que me deu uma bagagem. Eu tive que aprender um pouco como que funciona essa história comercial, de tudo que tem a ver com o wholesale de uma corporação, etc, etc. E no último terço da minha carreira, um presidente que eu tinha, um francês, deu na cabeça dele que eu tinha que fundar a academia corporativa da multinacional para a América Latina. Maravilhoso. Foi para um ambiente de educação corporativa primeiro. Corporativa. Imagina o desafio de fazer isso. Eu comecei de zero, né? Embora eu gosto de estudar, enfim, alguma série de coisas minhas, eu comecei de zero. E aí tive que aprender tudo. Mas uma coisa que mudou a minha vida, porque a academia corporativa, quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento humano, é que nem café especial. Não tem volta. Você achou o outro. Agora sim você falou um exemplo bom. Que esse futebol, depois já passou o 4-1, quem está vendo o episódio, a gente não sabe. Já foi. A gente só está com a dor ainda. A gente já tem uma dor de 7-1, agora temos uma dor de 4-1. Né? Mas de café especial eu gosto muito, eu entendo esse exemplo plenamente, né? Depois que você experimenta e começa a gostar... Por isso que eu nem tomo. É um dos... Eu nem tomo. Eu falo, Gustavo, que eu gosto de café ruim. Que é para não tomar esse negócio aí de café gourmet especial. E depois não querer voltar pro ruim. Mas, deixa eu no ruim. É difícil. Eu não dá mais. Eu não dá mais. Todo mundo fala mesmo. Por isso que eu nem tomo. Por eu experiência, já gosto do ruim. Nossa senhora, eu fiz um curso de café e quando o professor do café especial me ensinou, eu falei, nossa. Pronto, agora é isso. Uma parte da sua renda, então, agora vai destinada
aos produtores do café da Alta Mogiana, que é o melhor café que tem, da minha região, sou nascido em Franca. Mas o nosso assunto hoje, infelizmente, não é café. Felizmente não é futebol, infelizmente não é café, mas é o desenvolvimento emocional. Você foi para a carreira corporativa primeiro, educação corporativa na sequência. Já estamos falando de educação, né? Mas ainda estamos falando de adultos. Sim. Como é que foi a passagem de educação corporativa para uma educação da infância aí? Olha, eu não fui pensado e também não foi procurado. Eu, trabalhando com adultos, eu aprendi um pouco como que funciona um adulto, aprendi bastante os processos de desenvolvimento para dar resultado em uma operação comercial, em uma operação de negócios, e aprendi bastante de andragogia, que é o oposto da pedagogia para trabalhar com adulto. Me aprofundei bastante com isso e estudei uma série de outras coisas que tem a ver com desenvolvimento de adulto. Cheguei no limite. Eu falei, puxa vida, se eu estou comandando essa organização corporativa e que nós tínhamos sede em Buenos Aires, São Paulo, Cidade de México. Então, se eu quero ajudar esse povo aqui, eu tenho que entender um pouco mais, né? Aí eu fiz uma formação em coaching e mentoria, foram 2 anos, e isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida e comecei a entender um pouco de outras coisas, um pouco de psicologia, antroposofia, estudos biográficos, desenvolvimento integral de Ken Wilber. E uma coisa que eu gostei muito de Otto Schammer, não sei se vocês ouviram falar, que Otto Schammer... A teoria da parábola? A teoria da U. O teoria do U é maravilhoso, porque eu descobri... Ele fala, perdão... Não, por favor, Danilo, me ajuda. Ele fala da presença efetiva. Então, se é para você estar em algum lugar, que você esteja de verdade, né? Então, se você vai estar aqui, esteja aqui, 100% presente, com foco, com alma, com vida, né? Porque neste mundo que a gente vive hoje, a gente está aqui, mas está preocupado com o celular, a gente está aqui, mas está com a cabeça lá fora, a gente vai passear com os filhos, mas está pensando no celular que está... Então, ele fala, não, a teoria da U, né? Eu falo da parábola, porque no livro tem, literalmente, o desenho ali da parábola. E ele fala que, assim, a grande diferença é essa, o quanto você consegue estar presente de verdade, aí você vai ter presente. Eu vou puxar um outro assunto aqui, então. Agora, interrompe um pouco como é que você chegou lá no infantil. 60. Nós começamos a falar pelo adulto, eu vou passar pela adolescência, porque é um tema também que está muito presente hoje na mídia, por conta da série da Netflix, Adolescência. Eu assisti bastante e tem, acho que, um elemento fundamental que é a presença, como você falou, né? Claro que a gente vai ficar procurando culpados aqui, nem vão responsabilizar a escola ou a família diretamente, mas passa pela presença, né? Eu estava ouvindo recentemente um podcast sobre isso, e a pessoa que era entrevistada ali é uma juíza da Vara da Infância, se não me engano é Vanessa o nome dela, e Adolescência do Rio de Janeiro. E ela estava comentando o seguinte: quando a gente tem uma criança, um filho pequeno, a gente se envolve profundamente com aquele momento de vida. Quando você vai na escola, a criança canta a musiquinha da Dona Aranha, qualquer coisa assim, você aprende, você canta junto, você bate palma, você faz dancinha com a criança, você está realmente envolvido e próximo daquela criança. Quando seu filho adolescente te apresenta uma banda nova, uma música, um funk, não sei o quê, você fala, que horror, que música horrorosa, no meu tempo que era boa. Quer dizer, a gente empurra eles para mais longe, né? E talvez esse seja um dos pontos que faz a gente se distanciar e não enxergar tanta coisa do universo do adolescente, né? Se você pega, não sei se todos assistiram a série, mas o pai tem um momento chave ali que ele fala, você sabe onde seu filho estava? Não, eu cheguei em casa hoje pela manhã, pouco tempo antes de vocês chegarem, fala para a polícia, né? E aí mostra que, assim, sim, ele sequer sabe aonde o filho esteve às 10, 11 horas da noite do dia anterior. Eu ia falar essa coisa do adolescente, o quanto a gente está disposto, né? E da criança mais ainda. A criança, ela exige de você muito esse olhar, esse cuidado, esse acompanhamento. E o adolescente também. Só que é num nível de dificuldade muito maior. Por quê? Porque ele não fala, ele é monossilábico, ele é irritado e irritável, porque ele também te irrita,
né? Então ele exige de você um outro olhar e uma disposição. Por quê? Quando a gente tem filho pequeno, a gente vai, na minha época era a galinha pintadinha, né? Então a gente assiste 1 milhão de vezes a galinha pintadinha. E agora, com adolescente, a gente tem que estar disposto aos doramas, aos Um show junto, aos acompanhar, shows, às né? bandas de rock, Mas as outras coisas. Você tem que estar disposto vou a entrar pincelar nesse aqui pra universo. gente chegar na infância. Na infância e pra voltar gente, pro... pra infância. Mas só muda a idade. É que nós pais queremos o descanso. Nós pais queremos falar assim, não, agora já tá bom, agora eu posso fazer as minhas coisas. Agora nós pais estamos livres. E na verdade, assim, o pai do Maurício, lá em Franca, ainda tem preocupação com ele com toda essa idade. Mas é a questão, quanto a gente está disposto? Quanto a gente está disposto a pegar um material, olhar e falar, tá bom, como é que eu olho isso com meu filho? Olhar o celular do filho. Porque eles crescem fisicamente muito antes do amadurecimento cerebral, neurológico. Um cara com 18, 19 anos ainda não está com o cérebro completamente maduro. Neurociência fala de 24 e aí, cima. Puxei o gancho que eu queria da neurociência para voltar para o Gustavo aqui, porque você aprofundou um pouco também os estudos sobre isso e pode conversar um pouco mais com a gente falando desse desenvolvimento cerebral bem no comecinho ali, como que é onde você atua mais hoje, é isso? Só pegando o gancho para fechar na primeira infância, eu trabalhando com adultos, toda vez que você trabalha com adulto, qualquer assunto, seja profissional, seja de mentoria, seja de coaching, invariavelmente você vai ver que o que acontece, se passa com aquele adulto, está mais embaixo. Começou lá atrás. Começou lá atrás. E quando você começa a explorar mais um pouquinho o campo de mais embaixo, invariavelmente você vê que a questão está na primeira infância. Esse foi o caminho que eu naturalmente fui acompanhando e cheguei na conclusão, bom, o negócio está na primeira infância. É bem interessante pensar que no 1 a 1 a gente consegue ajudar. Ana Paula, você como psicóloga provavelmente experimentou. No 1 a 1 você ajuda a pessoa. Sim. Mas aí você vê que a necessidade é muito maior. E você quer dizer como que eu consigo ajudar esse mundo de uma maneira... né? Tentar de fazer em escala. Como engenheiro de produção. Como engenheiro de produção, isso aí. Em lotes de... Exatamente. E aí o lote, boa palavra, isso aí, o lote está na primeira infância. Na primeira infância, porque na primeira infância a gente tem um processo que ninguém de nós sabe de verdade. E eu falo como pai, sou pai de 4 filhos, e eu tenho um monte de experiências de como não fazer as coisas direito com os meus filhos. Meu filho mais velho está hoje com 35, minha caçula com 23, e eu posso fazer uma lista infindável para vocês e para vocês do que não fazer. Eu acho que eu sou capaz de completar a sua lista, porque eu também tenho 4 e eu também tenho boas mancadas para guardar por enquanto como experiência pessoal, mas é isso. É bem isso, mas acontece que quando a criança nasce, o único mamífero do planeta Terra que ela nasce completamente indefensa. Ela não consegue fazer absolutamente nada com ela própria. Precisa de um adulto. De tudo. Não consegue se alimentar, não consegue entender, não sabe nada. Seu cérebro, nós estamos falando de neurociência, tem apenas 600 ml de volume no momento que ela nasce, em média. E quando ela completa os 5 anos, ela chega a 1.800 ml. Então, quase que triplica, um pouquinho mais do que triplica o seu cérebro. Se agora a gente vê a parte corporal da criança, que ela, quando nasce, nem sequer consegue erguer o pescocinho para fazer esse movimento. Nem enxergar, enxerga. Nem enxergar, enxerga. Alguns estão mexendo no celular. Agora tem que ver com isso, né? Quando ela chega nos 5 anos, ela chega completamente autônoma, com todo o desenvolvimento motriz, desenvolvimento cerebral, seu neocórtex que está formado o suficiente, consegue ser alfabetizada, consegue seu letramento matemático e numérico. Então, como que isso acontece? Esse fenômeno é maravilhoso. Quando eu entendi um pouquinho isso, falei, não, se eu tivesse sabido um pouquinho disto quando eu era pai, saber que eu não sabia, eu teria corrido atrás. Mas eu nunca soube disso aí, por isso que só corri atrás
nesse mais pra momento diante. da minha vida, né? E o que você acabou fazendo, então? Você também tem parceiros ali, sócios, que são da área da psicologia, né? A gente se Isto conheceu foi por muito aí. interessante, porque eu comecei com a Share 360 como investidor anjo. Eu me Certo. vinculei com eles porque eu vi que eles tinham uma metodologia de avaliação do grau de desenvolvimento de uma criança pequena. Eu falei, nossa, como que é assim? E eu que conhecia e entendia um pouco de desenvolvimento, de competência e blá, 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 no mundo corporativo, eu falei com a fundadora da Share 360, Laura Ituazu, e ela me deu uma aula de desenvolvimento de competência e medição de comportamentos observáveis. Falei, nossa, eu quero isso, eu quero. E aí fui que numa rodada de anjos eu entrei na Share 360 e isso começou a minha história. Certo. Comecei a acompanhá-los um pouco e como com meu perfil de desenvolvimento humano, de adultos, um pouco de negócios, eu comecei a mentorar a Share 360. Isso acabou no matrimônio, que agora a Vinculou gente mesmo. me vinculei, eu pedi para me vincular, eles quiseram que eu me vinculasse e hoje a gente somos 4 sócios da Share 360 trabalhando com esse mundo muito bonito. E Gustavo, vamos lá, para quem está em casa nos assistindo, a Share entrega o que para o mercado educacional? E nesse momento a Share está entregando um sistema de educação essencial infantil. E somos o único sistema essencial de educação infantil do mercado brasileiro. A gente apoia as escolas desde uma perspectiva completa, olhando 2 focos extremamente importantes. O primeiro foco tem a ver com o desenvolvimento próprio da criança. Se a gente não coloca ênfase nisso, não vamos conseguir resultado. Mas a gente apoia também muito a escola desde a perspectiva da escola privada, onde a educação infantil ela é um segmento bastante difícil de ser trabalhado. Normalmente ela é deficitária e o resto dos segmentos, se vocês que estão no métier sabem mais do que eu, quantos outros segmentos têm que subsidiar a educação infantil. Então, a nossa proposta com esse sistema é conseguir equalizar na inversa, diminuir o custo da escola na educação infantil, maximizar a performance da sua equipe pedagógica para que as crianças se desenvolvam realmente e a gente faz um apoio entre a escola e as famílias para que as famílias comecem a perceber quanto que a criança está se desenvolvendo, como funciona esse processo. E aí a gente viu que isso, o boca a boca, chama matrícula. Achamos Tem uma extremamente coisa, e tem uma interessante. coisa, eu falo agora de cadeira, diferente deles que os filhos já estão grandes, eu tenho uma de 4 anos, né? Então eu tô fresquinho no sentido. E eu percebo que o quanto é difícil avaliar o desenvolvimento da criança, porque os pais não sabem. Os pais não sabem quais são os marcos de desenvolvimento dos 2 anos, dos 3 anos, dos 4. E é muito difícil, porque assim, eu faço isso por comparação. Como eu não entendo o que é, eu faço isso por comparação. Meu filho já está escrevendo, meu filho já está lendo. Olha, porque um vizinho já está saltando cambalhota. Olha, o outro está... Então é tudo muito por comparação. Então eu acho que é interessante a gente trazer um pouco dessa questão do desenvolvimento, até porque quem está em casa, e não só professores e coordenadores da gestão, mas os pais também. Eu acho que é um assunto interessante da gente trazer dos desenvolvimentos. Você usou uma palavra, Gustavo, que eu queria trazer à luz aqui. O que é o material essencial? Essencial, o nosso material essencial, ele abrange 5 aspectos muito cirúrgicos. O primeiro deles é a capacitação dos professores. Sem um professor capacitado, não temos nada. Então, a gente trabalha com uma metodologia muito especial, a capacitação do professor, para ele literalmente entender a criança. Tanto é assim que nosso sistema essencial, a primeira bola no sistema essencial se chama entender. O professor entender o comportamento da criança, observá-lo, entender o que está se passando com ela, tanto fisicamente como emocionalmente, e agir em consequência. A segunda bola das 5 é estimular. Todo o desenvolvimento da criança, por incrível que pareça, quando eu falo desenvolvimento
tudo que ela aprende e desenvolve por estimulação externa. Ela não é fisiológica. As neurônios multiplicam, as células multiplicam, mas o aprendizado inputs aí, de fora. é só por estimulação externa. A gente não sabia disso. Como assim só por estimulação externa? E qual é o pulo do gato com isso? Porque o nosso cérebro ele gera conhecimento e inteligência através de redes neurais. Você sabe, ouviram falar que os neurônios se conectam, sinapses, blá, blá, blá. Mas essas redes neurais são as que preparam todo o arcabouço para o desenvolvimento da criança. E uma criança que não é estimulada, simplesmente não cresce essas redes neurais. Para entender, a primeira bola é entender. Entender. Estimular, é isso? Estimular. A segunda é estimular. Aí a gente fornece para o professor e para a escola um banco de experiências, de mais de 800 experiências, e cada experiência ela está ordenada como se fosse literalmente um plano de sala. Qual é o objetivo, o tempo que precisa, qual é o estímulo que ele está fazendo, o tempo que precisa, a preparação da sala, o material que ele precisa, passo a passo. Então é bem uma ficha, por detalhado. exemplo, uma coisa que eu entenda que vai apoiar o professor a aplicar esse método. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu conversando com o Sérgio Cavalheiro, um dos maiores neurocirurgiões pediátricos do Brasil, e aí, num momento eu falo assim, Sérgio, o que está acontecendo? Por que a gente tem tantas crianças com autismo hoje? E ele falou, Danilo, todos os dias eu tenho de 4 a 6 consultas que é para eu laudar alguém. E eu vou te falar, isso, parênteses, fala dele para mim, né? Danilo, para mim é excesso de tela e baixo estímulo. Então, quando você me falou da palavra estímulo, eu lembrei da fala dele. É isso, Danilo. Que ele não disse que não tem o autismo, mas que muitos estão se agravando ou estão se apresentando porque é excesso de tela e baixo estímulo. E aí ele fala, passivo, e aí vou chegar, né, no desfecho dessa fala, que ele fala assim, as escolas precisam estimular mais e melhor essas crianças. É a fala dele. Então, mas é engraçado, isso me faz olhar para com 30 anos de empresa, a gente vai vendo alguns movimentos da educação, né? Quando a gente olha para o desenvolvimento infantil, o pai realmente espera a leitura e a escrita. Pensa só na alfabetização. Ele só pensa exatamente isso, mas ele não sabe. Essa criança está rolando? Essa criança já começou a engatear? Essa criança tá... Não, ele pulou, ele nem engatinhou. Ele já... Gente, mas isso tem uma série de complicações. Exatamente. Essa criança consegue fazer um movimento de pinça? Não, eu não quero massinha porque suja o chão. Gente, deixa sujar. Mas, Paula, é importante para uma série de questões de desenvolvimento. E aí, só para eu completar, o que aconteceu? Como o meu pai exige a lição e o aprender, muitas vezes a gente também pula etapas na escola. Exatamente. E aí vai dar essa confusão toda, gente. Mas é por isso que a gente vem, até como marketing, né, e gestão, falando da escola de pais. Se eu não ensinar esse pai o que é o desenvolvimento infantil, para ele só vai ser letramento e alfabetização. Isso aí. Só, porque ele não tem insumos para me cobrar algo que não seja letramento e alfabetização. Então ele está esperando a criança ler. Se eu trouxer isso para os 4 anos, eu sou uma excelente escola. Não é. É isso mesmo. E aí eu gostei quando o Gustavo disse que tem um suporte para o professor. No RH, Gustavo, a gente fazia muito na Espaçoinha. O primeiro serviço da Espaçoinha é o recrutamento e seleção. E eu reprovava muito o profissional, o pedagogo, quando eu falava assim, eles iam dar aula e eu falava assim, me conta um pouco como é que é a sua aula, e deixava eles contar. Eu falei assim, tá bom, se você tivesse que brincar de vivo ou morto, o que você trabalha com a criança brincando de vivo ou morto? E o pedagogo não sabia. O que ele desenvolvia com esta brincadeira, né? Porque tem todo um objetivo por trás de você estar trabalhando a questão motora, sensorial, escuta, equilíbrio. Então, por quê? Tudo isso é marco e tudo isso desenvolvimento infantil e muitas vezes a própria formação não traz. E aí o material tudo. Exatamente. E aí quando ele diz assim, o meu material dá suporte e prepara os professores, isso dá um alívio, gente, porque muitas vezes eu entrevistava e eles não tinham noção do desenvolvimento infantil. Paulo, não querendo tomar aqui
o espaço então, do nosso porque convidado. Vocês estão falando O perfeito. Bayar me pediu para deixar o Danilo falar maravilhoso. Mas hoje. se deixar, eu falo. Entendeu, Gustavo? Se Danilo, deixar, eu falo. Por favor, fique à vontade. É maravilhoso a sua contribuição. Porque eu acho que nós ainda estamos na segunda das 5 bolinhas ali. Eu, né? eu- ainda eu vou falta. eu vou sair, depois eu prometo que eu vou beber água aqui, minha caneca tá cheia ainda. Eu vou só trazer uma outra coisa. Ou a gente prepara os pedagogos, ou a gente está perdido. As faculdades cada vez mais estão deficitárias no desenvolvimento dos professores. Então a gente precisa muito ter a escola da escola, no sentido da escola fazer essa formação. Então eu acho que isso é importante. É só isso. Prometo Danilo, que eu vou ficar mas você quietinho. me deu o gancho perfeito, porque a SHARE tem dentro do nosso portfólio, e essa é a sexta bolinha, exatamente a escola dos pais. Eu te conto mais disso, mas obrigado. Continua, Danilo, perdão. Continua, não se poupe, por favor. Então, a gente tem que conhecer a criança, estimular essa Estimular, criança. e a terceira Tá, bola professor. é conseguir entender, avaliar qual é o grau de desenvolvimento da criança, Tá. como que a gente avalia o desenvolvimento dele. A gente usa uma metodologia bastante simples em termos de operação, mas ela tem fundamentos profundos. Vocês sabem que dentro do Brasil o BNCC recomenda e tem 5 campos de experiências que a gente vai trabalhando com as crianças, e para cada faixa etária ele tem marcos de desenvolvimento. A gente traduziu isto em indicadores de comportamentos observáveis muito fáceis da professora observar na criança. Certo. E quando ela observa um determinado comportamento que nós estamos estimulando para ela observar, nós damos para ela uma escala Likert de 4 graduações. Uhum. E através desse processo tão simples como observar uma criança em um determinado comportamento dela e colocar um grau de desenvolvimento dela, é que nos permite gerar um relatório completo da criança. E esse relatório, na verdade, gera 3 relatórios, não apenas um. O primeiro é o descritivo que é normal que a escola da educação infantil faz, Uhum. semestralmente, trimestralmente, entrega ao pai um relatório de um monte de páginas e conta o que se aconteceu com a criança. O nosso relatório ele é híbrido, porque o nosso relatório permite que a escola conte o que aconteceu com a criança fisicamente, com a Laurinha, que aconteceu nesse período de 2, 3 meses que aconteceu, mas ao mesmo tempo dá para o pai qual é o grau de desenvolvimento da criança nos marcos de desenvolvimento também, Certo. nos marcos. Então, Então o pai consegue acompanhar de fato. Gustavo, vou te dar uma outra dica. A Espaço In, a gente, nos nossos clientes de marketing, a gente desenvolveu um relatório diferente do que as escolas fazem. A escola faz um relatório diagnóstico. O que foi? O que aconteceu? O que a criança fez? E eu venho exigindo, não exigindo no sentido bom da palavra, né? Mas venho A gente vem implantando isso né, um nas relatório escolas. e começa, óbvio, a educação infantil é mais fácil, mas a gente vem fazendo isso até o ensino médio, que é um prognóstico. Então, você tem o descritivo, como você deu, você tem ali a segunda etapa, me fugiu a palavra que você usou, mas a gente está colocando, além disso, nos relatórios que a gente pega com as escolas, pensando em fidelização, um relatório prognóstico. Então, o teu filho está aqui, ele precisa chegar aqui. O que nós, escolas, temos planejado para ele para o próximo semestre ou próximo ano, e o que é preciso que a casa faça, que o pai e a mãe façam em casa. Então, a gente tem saltos nas escolas que a gente conseguiu implantar isso, saltos assim, de 83% de fidelização para 93%, 94%, porque o pai, como ele não sabe o que o filho precisa, seja lá no ensino médio, como a gente falou aqui da série adolescente, ou na educação infantil, ele olha aquilo e ele fala assim, será que a outra escola vai fazer isso? Será que se eu tirar meu filho daqui, eles sabem que meu filho precisa disso? E a gente está gerando uma cultura que é muito disso por meio desses relatórios. Muito bom, Danilo. Você continua falando, Danilo. Pelo Não, amor foi de Deus. entrevistado. Que você não me deixou chegar ao ponto de dizer, com a avaliação que nós estamos fazendo, ele gera um registro e com isto a gente consegue proativamente, em relação aos marcos de desenvolvimento dessa criança nessa faixa etária, oferecer para a escola, para o professor e para a coordenação uma sugestão de planejamento pedagógico para o próximo bimestre. Dependendo do período que eles escolheram de avaliação, se é bimestral, trimestral, a gente fornece
uma sugestão de quais seriam as áreas, quais que seriam os estímulos nos períodos que se segue, para o professor não ficar perdido. E falando de professoras, Ana Paula, as professoras de educação infantil têm uma vida muito, muito difícil. Eu brinco assim, mas falo muito seriamente, né? Professora de educação infantil realmente tem vocação. Exato. Vocês já imaginaram ficar com 10 crianças, 8 crianças, 12 crianças, 8 horas por dia, mínimo 4, cuidando delas, das Gustavo, necessidades básicas? Eu tenho um recorde. Aham, 2 horas. 2 horas. Eu dou conta da Manuela 2 horas. Então, Um. então imagina, professora. Pessoal, não tem professora que não tenha um estojinho com um monte de cartelinha de analgésico, de um monte de remédio que ela tem que tomar porque elas ficam loucas, É um literalmente. estresse, né? Porque ela tem o estresse do dia a dia, mas tem que fazer o planejamento, tem que estimular a criança, tem que cuidar da própria casa, da própria família. Elas ficam, literalmente, o sábado é para a escola. A gente, como pai, eu nunca soube que as professoras dos meus filhos trabalham o sábado inteiro em casa, preparando o material durante a Gustavo, semana. e você sabe que professora de educação infantil, ela vira catadora de entulho, né? Ela vê uma caixa, ela Nossa. pega, ela vê resto de botões, ela vai recolhendo tudo. E carro de professor, é assim, você entra e você fala assim, meu Deus, que é isso aqui, né? Uma loja de R$1,99 dentro do carro. É bem isso, é bem isso. Então, ajudar a professora a estruturar o trabalho dele, todo aquele trabalho braçal dela, procurar as atividades, de estruturar, de colocar e fazer tudo isso, ajudar ela a entender a criança, porque ela tem experiência, mas como você disse, a pedagogia não dá um ápice desse entendimento. Ajudar com ela, olha, o trabalho é prazeroso. Como eu disse, café especial não tem volta. Eu adoro participar dos cursos de formação das professoras. É lindo, você vê como o ser humano tem tanto amor e quando conseguem aprender, não volta mais. E Gustavo, você fez pensar numa coisa que tira um pouco de trabalho delas, em que sentido? De ter um relatório estruturado. Você sabe... É um relatório e o banco de atividades. Né? É. Porque, pelo que eu Tem estou entendendo relatório. aqui, você tem uma solução que envolve facilitar um pouco os diagnósticos, não sei se a palavra é essa, mas a avaliação do estágio onde está, Tá, para onde de vai? definir para onde vai, e de entregar entre esse banco de 800 coisas qual é o mix mais adequado para aquele ponto. É isso, né? E a primeira parte é ajudar que ela entenda o que se passa com a criança e como ela pode fazer uso disso. Perfeito. Ah, ótimo. É isso. E, ô, Gustavo, e, por exemplo, aquela criança que não atingiu o marco, provavelmente ela deve ter um suporte ali no material, o que eu faço, para onde eu vou e para onde eu corro. A gente trabalha muito especificamente com que a estimulação da turma, a nossa sugestão é para a turma toda, mas nós trabalhamos como professor a estimulação individual da criança dentro dessa experiência aqui do grupo. Que legal isso. Eu faço formação de professores já há muitos anos, e eu trabalho com o desenvolvimento da liderança docente. Sim. Que eu falo que um professor, se ele não for líder em sala de aula, ele não dá aula, principalmente nos dias de hoje, esse excesso de necessidade de dopamina que todos nós temos hoje, não vai ter atenção, não vai, né? Não vai funcionar. Então, ele tem que liderar mesmo a sala de aula. E eu tenho uma outra crítica ao nosso modelo educacional hoje, Gustavo, que é assim, precisa ensinar neurociência na pedagogia, precisa entender o funcionamento do cérebro, precisa entender de temperamentos ou perfis comportamentais, o nome que você quer, porque cada criança é diferente e automaticamente elas aprendem de forma diferente. E precisa se falar de inteligência emocional. Sim. Porque se a gente não trabalhar a questão emocional, as pessoas não aprendem. Vou fazer um paralelo. Você falou que você começou lá no mundo corporativo, né, na formação do universidade corporativa. Eu falo muito quando eu vou falar de gestão do tempo. Eu posso dar uma aula de gestão do tempo em 25 segundos. E simples. E é completa a aula. Espera um pouquinho. Tá. Gestão do tempo é assim. Você tem que aprender a diferença entre importante e urgente. Importante é o que você, Maurício, precisa fazer. Urgente é o que tem prazo, data. Então, tudo que é urgente e importante, faça agora. Tudo que é importante, mas não é urgente, agende. Tudo que é urgente, mas não é importante, delega. E o que não é urgente nem importante, elimina. Muito bom. Né?
Esse é o Danilo. A questão... O cara é bom, não é, Gustavo? Fala a verdade. Maravilhoso. Faça um corte disso para mim, por favor, coisa, Maurício, viu? falando disso. A Eu questão, pensei que era da aula, cara. a questão é O que corte se eu não vai ter 25 associar segundos, isso... vai ter só 3 segundos. Né? A questão é que se eu não associar isso à inteligência emocional, não se ensina, por exemplo, gestão do tempo. Porque Sim. as pessoas não perdem tempo porque elas não sabem o que é urgente ou importante, ou porque elas não conseguem compreender 25 segundos de fala. É porque muitas vezes elas estão se culpando de não ter feito, elas não conseguem emocionalmente priorizar, elas não conseguem, na questão emocional, dar vazão para as questões. Elas não conseguem eliminar, elas não conseguem delegar. E isso é tudo questões emocionais, que não é trabalhado na educação infantil. Porque se lá na educação infantil a gente começasse a ensinar que o não é não e não deve doer, que o não é só um não, ou coisas do tipo, isso não é para você fazer, é para o amiguinho, faça, né? Ou deixa ele fazer, a gente não teria adultos com essa dificuldade, por exemplo. E eu só dei um exemplo aqui da gestão do tempo, mas que eu falo muito, assim, ó, gestão do tempo se aprende em 25 segundos. Inteligência emocional dentro da gestão do tempo. Aí demora um tempo. Aí demora um tempo. Administrar as suas emoções para definir o que você quer fazer rápido ou não é que é outra história. Essa é outra mesmo. história, essa é outra história. Mas ter no campo emocional é muito mais fácil e muito mais simples que o que a gente imagina. Muito bom. Acho que a gente está caminhando já para o nosso encerramento. Eu fiquei sem relógio aqui, mas eu acredito que nós avançamos um bocado. Não fizemos hora do recreio Não hoje, fizemos mas hoje. eu vou fazer um parênteses aqui, vou resgatar um ponto que eu deixei lá atrás, que serviria como hora de recreio, quando você falou que entrou por um caminho do investidor anjo, que merecia até eventualmente um episódio para a gente Pensei falar nisso sobre também. isso. Pensei né? nisso, hein? Sobre ou um pouco do universo das startups, o investimento anjo e especialmente esse smart money, né, que a gente fala muito. Quer dizer, quando que você traz uma competência para dentro de um negócio que vai além do dinheiro só, né? Uma coisa é pôr o capital, outra coisa é pôr uma expertise diferente. Então, uma psicóloga que tem um material muito interessante, muito rico, e encontra um engenheiro de produção com uma experiência em andragogia e que põe um dinheiro junto ali para avançar num negócio que pode Tem que ser muito ser bom, potencializado. Para né? um investidor anjo acreditar naquilo, tem que ser realmente muito bom. Exato. Então, acho que esse seria um pouquinho da hora do recreio, sem contar a história hoje, mas a gente perceber que existem, né, outros elementos ali que são mais do mundo dos negócios, das startups, mas que para o gestor de escola, para quem está nos assistindo, às vezes a escola fala, poxa, precisava trazer um sócio, mas que tipo de sócio? Às vezes o sócio com um contraste maior de formação vai te dar um pragmatismo, vai te dar uma visão mais objetiva, que pode potencializar o negócio da escola, né? E não encontrar apenas um que é igual. Tem um ditado que fala, se 2 sócios pensam igual, provavelmente um está sobrando, né? Eu vou dividir o lucro para quê, né? É bem para isso. Então a gente precisa ter sócios que pensam de maneira diferente. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao material. Eu acho que até sob o olhar do comercial, né? Quando a gente vai oferecer o material para uma escola, a gente sempre escuta aquela, mas a minha postura, a minha abordagem, eu trabalho de um determinado jeito. Sou construtivista. Sou construtivista. A escola é Waldorf. Nós Eu- somos montessorianos. Eu tenho que abrir mão da minha essência, da minha metodologia para ter o seu material? Definitivamente não. Definitivamente não, porque o nosso material ele não é diretivo no sentido escola, você deve fazer isso, você deve seguir este material, você tem que seguir aquela linha. Muito pelo contrário, o que a gente faz, a gente brinca, né? A gente faz musculação na equipe da escola, sabe? Bíceps, tríceps. Fortalece a equipe. Porque a gente entende que ninguém conhece melhor a turma de alunos e o ambiente da escola e o bairro onde a escola está inserido do que a própria escola. E se a escola é autoral, melhor ainda, porque a escola autoral ela já desenvolveu com sua expertise alguma coisa que é importante para ela. O que a gente fornece aguçar o olho da professora, e eu não falei da coordenadora, que a gente trabalha a liderança, Danilo, com a coordenadora também, como fazer a liderança da gestão das professoras. Sim. Então, a gente aguça o olhar, fornece uma estrutura, fornece uma avaliação, fornece uma sugestão de planejamento, mas a decisão é da escola. É a escola que tem que decidir, o diretor, o dono do negócio.
E a diretora pedagógica é a que tem que colocar sua alma para essa criançada que está com ele. Então não tem conflito nenhum. E é muito bonito, porque a gente une o útil ao agradável. Sim. A escola continua essencialmente ela, mas muito mais forte, muito mais estruturada. E falando de investimento anjo, uma parte importante é que as famílias começam a perceber. As famílias percebem, o diálogo da professora já não é um diálogo defensivo de que está se acontecendo com a criança. A professora fala, não, se seu filho está com uma raiva, fique feliz, Danilo. Se a sua filha está com 4 anos, provavelmente ele está passando justamente o período da raiva, está entrando no período do amor, e ela está raivosa, fique feliz da vida. Sabe por quê? Porque a raiva cria uma competência que se diz que é do século XXI, que é a proatividade. E quando ela está com raiva, que fala, agora que eu vou fazer. Isso se grava no sistema límbico, atrás do olho, no sistema emocional, e aí onde você cria. Ela está raivosa, pule de alegria. Pule de alegria. Tem que tomar cuidado. A criança dessa idade, ela não tem autorregulação. Seu sistema neurológico ainda não está desenvolvido para ela se autorregular. Ajuda ela a se autorregular. Como ajuda isso? Muito fácil. Você esteja calmo. Sim. Fale bem devagar. O que você fale para ela, tanto faz. Porque ela te entende, talvez sim, talvez não, e muito pouco, porque ainda está desenvolvendo seu neocórtex. Mas ela sente tua emoção. Se você está calmo, ela se acalma. Às vezes você provavelmente sabe, na palavra, umas dicas, né? Muda levemente o foco da criança nesse momento com qualquer outro assunto, a criança acaba com a raiva. E isso é maravilhoso, porque quando ela vira uma adulta e fica raivosa como nós ficamos no trânsito, alguém fecha nós, a gente quer explodir. Se grava também aqui no sistema límbico a emoção da calma. Então você consegue se acalmar, porque já está guardado no seu sistema límbico, que mesmo que você esteja raivoso, você tem momentos de calmaria. É lindo, obrigado. Eu tenho uma fala com muitos amigos, que se ele tiver que gastar dinheiro na educação do filho, é na educação infantil. Exato. Se você tiver que gastar dinheiro, escolha a melhor escola que você pode pagar na educação infantil. Você só pode pagar por uma fase. Pague na educação infantil. Pague na educação infantil. Eu concordo defendo com isso também. E a minha filha... Eu não acredito. Eu não acredito. Você sabe, conhece um tal de James Heckman? Não. James Heckman é um prêmio Nobel de 2000, que ele fez um estudo verificando qual é o retorno do investimento durante o período de educação das crianças. E ele descobriu que cada dólar investido na educação infantil nos primeiros anos de vida dá um retorno de $7 na vida desse adulto para a comunidade. Grava esse nome, James Heckman. Ele tem uma coisa que se chama equação Heckman. E está muito bem estudado e muito bem aprofundado como isso é uma verdade. Eu não conheço nem ele, nem o estudo, mas eu vejo pelo desenvolvimento da minha filha. Minha filha está numa escola que eu adoro. E o desenvolvimento dela é algo assim fantástico. É maluco, né? Vou contar aqui muito rápido. Eu sei que a gente já tomou hora do recreio. Fechando a hora do recreio. Foi aniversário da minha de filha. casa. Não compramos o presente. Falamos, não, então vamos levar ela na loja comprar o presente. Vou encurtar a história toda. Entrou na loja, ela não pede nada nunca. Mas aquele dia entrou na loja, ela foi num brinquedo caríssimo. Caríssimo. A hora que ela pegou e falou, olha papai, eu levei pra loja e falei, escolhe o seu presente de aniversário, hoje é o seu aniversário, escolhe. Quando ela virou o presente e falou, olha papai, que ela viu a minha cara, provavelmente eu devo ter feito uma cara de susto, de pânico, né? Ela teve uma percepção da minha emoção e ela fez a seguinte fala, vou até olhar pra câmera, ela falou assim, papai, mas não precisa comprar esse. Quem escolhe o presente é quem dá. Então eu vou passear na loja com a mamãe e você escolhe o presente que você quer me dar. Ai, Você que parcelou linda. em quantas? Em 10. Exatamente isso, Maurício. Em 10. Porque na hora eu falei assim, me pegou. Se ela tivesse chorado, feito qualquer coisa, era não e não. Pelo amor, né? Mas como eu percebi, desenvolvimento emocional, a questão da empatia dela, de perceber a minha expressão facial e um nível emocional dela virar e falar assim, papai, não,
Vai Tá no seu tudo ritmo. bem. Tá no seu tudo ritmo. bem. Tá Ali tudo eu bem. falei, não, tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Então Ela tá é isso. amadurecendo Não, tanto que ela já tá amigo, escolhendo os não. presentes caros também. É outro nível de maturidade Mas também. aonde eu quero Calma chegar? que vai chegar na Vai adolescência. Pra mim, assim, isso é da escola. Muito bom. Danilo, eu vou falar uma coisa para você, maravilhoso o seu exemplo. Foi um presente de Natal, Danilo. A criança sente nós. Sente. Ela sabe, isso está inserido dentro dela. A gente vai, com medida como vai crescendo, não perdendo isso, mas ela sabe como nós estamos emocionalmente. Ela sabe se não estamos tristes, sabe se não estamos felizes, sabe se não estamos comendo, se não estamos angustiados, se estamos... Ela e não porque ela entenda. Lembre que o neurocórtex começa a funcionar aos 4 anos. Até lá, mais ou menos. Até lá, ela não tem neocórtex, ela não pensa, ela está aprendendo, copiando. Uhum. Como copia? Porque observa. A maior faculdade da criança é observar. Ela observa, copia, aprende. Então, ela literalmente sabia da tua emoção e deu a resposta adequada para essa emoção. Maravilhoso. Muito bom. Vamos para a lição de casa, então, Bora. terminando este episódio. Vamos fazer na ordem alfabética aqui. Eu dou a minha última lição. Então, Ana Paula, uma lição de casa para quem nos assiste, por favor. Gente, eu tô aqui encantada com o material, queria de fato conhecer, acho que a lição de casa é: entrem no site, conheçam, porque só o fato de vocês terem relatório, gente, com todos os marcos, vale muito a pena. Então, eu acho que a lição é essa: acessar o site do Gustavo vai passar para a gente, e ter acesso a esse material vale muito a pena. Agende uma visita com ele na sua escola, gente. Olha, a Ana Paula vai ganhar uma comissão depois. Por favor, Ana Danilo, Paula, estamos falando. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e, de verdade, eu reprovava muitas meninas. Né? Imagina. Então, assim, ó, e isso garante ainda que vocês sejam Imagina. aprovadas, Aumenta a chance de gente. ter emprego, né? Exatamente. Isso, passa. Então eu Muito não bem. vou falar Danilo, da Cher, sua eu lição vou de casa. falar do livro, vou roubar aqui a indicação do livro. Então a minha lição de casa é para ler Otto Scharmann, A Teoria da U, né? O desenho do livro é uma parábola assim, que é a letra U ali. Então essa é a minha lição de casa, porque presença efetiva da educação infantil até o tardar da vida é fundamental. Muito bem. Gustavo, Obrigado. sua lição de casa para quem está nos assistindo. Nossa lição de casa. Além de dar o minha. site aí O para site, o pessoal. Claro, eu passo para vocês aí, eu deixo no programa. Eu, Não sei se eu consigo colocar na legenda. Pode Mas pode falar. falar. Share, share.360.com.br. Esse é o nosso Bom. site. Por favor, nos visitem. E a minha lição de casa é: cuidem das suas crianças até os 5 anos. É o período mais nobre da vida de um ser humano. E vocês não vão se arrepender. Tudo aquilo que está acontecendo hoje, com essas tipo de doença de TDAH, autismo, blá, 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 tem muita causa nisso. Cuidem disso. Muito bem. E a minha lição de casa é: se as crianças aprendem muito mais imitando, então que seja exemplo. Mais do que você falar para o seu filho, seja exemplo que ele possa seguir e que isso vai fazer bem para ele. Era isso. Opa, muito Valeu. obrigado, viu? Pronto. Obrigado, Gustavo. Muito Excelente. bom. Obrigado a Muito bom. vocês, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Dani. E obrigado, e Gustavo, obrigado por deixar eu falar, eles não deixam. Ah, coitadinho desse moço, né, Gustavo? Mas, gente, isso é sério, porque a criança copia mesmo, ela aprende Sim. por causa do meio, né? Tudo. E a hora Tudo. que você menos percebe, você tá ali, que você dá uma gafe, que você não sei o quê. Então, gente, Tudo, tem que se tudo, policiar. O de Danilo, por verdade. exemplo, até os 5 anos ninguém deixava ele falar. Fui estimulado a falar. Muito Desde bom. olha. pequeno. Tá na hora certa. Obrigado, Gustavo. Obrigado a gente. vocês. Tudo bem. Obrigado, Até mais, viu? Obrigado, pessoal. gente.